Postusa declaração de virologista conhecido por desinformar para mentir sobre eficácia das vacinas contra a Covid. É falso que o virologista e infectologista Robert Malone seja o pai da vacina e que um discurso feito por ele em Washington, nos Estados Unidos em janeiro deste ano prove que as vacinas contra a Covid-19 não funcionem ou sejam perigosas como afirma Poço. Goiás News, notícias, sem mais delongas, vamos para notícia. Malone foi um dos primeiros a estudar a tecnologia de RNA mensageiro mRNA em vacinas, mas não é verdade que ele tenha criado esse tipo de imunizante. Ele costuma reivindicar o crédito e é apresentado assim na transmissão da Fox News usada no Post. Além disso, ele é conhecido por espalhar desinformação sobre a pandemia e usa argumentos falsos sobre segurança das vacinas para desencorajar as pessoas a se vacinarem. Conteúdo investigado: vídeo com discurso do virologista Robert Malone, em que ele afirma que as vacinas de Moderna contra a Covid-19, que chama de vacinas genéticas, não são seguras se não protegem contra a variante Omicron. Ele acrescenta que mesmo se todas as pessoas nos Estados Unidos se vacinarem, não haverá imunidade de rebanho, como ocorreria, segundo ele, a partir da imunidade natural, ou seja, a partir da infecção pelo vírus. Onde foi publicado Twitter. Conclusão do comprova-te falso post que afirma que, segundo o pai da vacina, os imunizantes contra a Covid-19 não funcionam e que as mortes por conta da doença são a prova disso. A publicação usa um vídeo de declaração do médico norte-americano Robert Malone, um dos primeiros a pesquisar o uso de RNA mensageiro em vacinas, mas diferentemente do que afirma o conteúdo checado, ele não é o criador da tecnologia desenvolvida por diversos cientistas. Malone foi chamado de estrela da desinformação da Covid pelo jornal The New York Times, e a gravação usada no post verificado aqui mostra mais uma mentira contada por ele. As vacinas são comprovadamente eficazes contra o coronavírus. Segundo o levantamento da InfoTracker, plataforma desenvolvida pela USP Universidade de São Paulo e Unesp Universidade Estadual de São Paulo para monitorar os dados da pandemia de março de 2021, quando se iniciou a aplicação da segunda dose, a novembro do mesmo ano, de cada 10 pessoas que morreram no Brasil pela doença, 8 não haviam recebido nenhuma dose de qualquer um dos imunizantes aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. A Organização Mundial da Saúde, OMS, afirma que as vacinas contra a Covid-19 desempenham um papel crítico na prevenção de mortes e internações e estão contribuindo para controlar a propagação da doença, segundo o documento revisado em março deste ano. Como informado pelo Comprova em verificação recente, a Agência Europeia de Medicamentos, EMA e o Office for National Statistics (ONS) do Reino Unido, também reforçam a eficácia das vacinas contra mortes por Covid-19. O Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dos Estados Unidos afirma o mesmo. Falso para o Comprova é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade. Alcance da publicação do Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Apenas uma postagem no Twitter acumulava quase 7.000 interações até a tarde desta sexta-feira 18. O que diz o responsável pela publicação do perfil no Twitter não permite envio direto de mensagem ao autor da publicação. A página de mesmo nome no Instagram também não tem habilitada a opção. Como verificamos inicialmente, fizemos uma busca reversa de imagens no Google associada ao nome de Robert Malone por frames do vídeo. Além de chegar a outras postagens nas redes sociais com o mesmo conteúdo, também foi encontrada uma checagem feita em janeiro de 2022 pelo Estadão Verifica e outra em fevereiro pelo Fato ou FAQ do G1. Outra busca pelos termos Moderna Vaccine e Robert Malone levou a reportagens publicadas nos Estados Unidos sobre a disseminação de desinformação por parte do virologista. Da primeira, do Washington Post, se referia ao mesmo discurso de Malone, usado no post aqui investigado. A segunda, no The New York Times, levava a um perfil de Malone e sua relação com a desinformação contra as vacinas. O Comprova acessou relatórios oficiais do CDC 1,2 materiais publicados pela Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz e pela OMS a respeito da segurança e eficácia das vacinas de Moderna, Pfizer e Moderna, além de reportagens na imprensa sobre o assunto. Também foi entrevistado o médico pediatra Renato Kfouri, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (CSBIM).
Vídeo é de janeiro de 2022. O aumento do número de casos de Covid-19 em vários países nas últimas semanas fez ressurgir conteúdos de desinformação sobre a pandemia. É o caso do vídeo que aparece no tweet checado. Ele é um trecho de uma transmissão do programa Special Report, da Fox News, que mostrava uma manifestação em Washington, nos Estados Unidos, contra a obrigatoriedade das vacinas no dia 23 de janeiro de 2022. Roberto Malone, um virologista e infectologista norte-americano, falou na ocasião para milhares de manifestantes anti-vacina que aplaudiam frases que, vez ou outra, os encorajava a não se vacinar e adquirir a imunidade natural, ou seja, através da infecção pelo vírus, quando gravou o vídeo sugerindo que as pessoas estariam mais protegidas do vírus contraindo a doença do que se vacinando. A Covid-19 já tinha matado 860 mil americanos. Naquela época, a Omicron era predominante nos Estados Unidos. Vacinas são seguras e tecnologia é estudada há anos. Durante o discurso, Robert Malone diz que a ciência está resolvida e que as vacinas de Mana, que ele chama de vacinas genéticas, não estão funcionando e não são seguras. A alegação é falsa. De acordo com a OMS, a tecnologia de vacina de Mana é estudada há mais de uma década, inclusive no desenvolvimento de vacinas contra Zika, raiva e influenza. Essas vacinas Mana foram rigorosamente avaliadas por segurança, e os ensaios clínicos mostraram que fornecem uma resposta imune duradoura. Vacinas Mana não são vacinas contra vírus vivos se não interferem no DNA humano, diz a OMS. A diretora de imunização da OMS, Katy O'Brien, explica que as vacinas de Mana funcionam como se fornecesse uma receita para que o sistema imunológico produza os anticorpos que irão combater o vírus. A vacina fornece as instruções ao nosso próprio sistema imunológico a fim de produzir uma parte pequena, minúscula, apenas um componente muito pequeno da partícula viral contra a qual o sistema imunológico irá reagir. É tudo o que são as vacinas de Mana, diz. O uso de vacinas de Mana vem surtindo efeito 2 dias antes do discurso de Malone. Em 21 de janeiro, o CDC dos Estados Unidos havia publicado um relatório online sobre a eficácia da terceira dose das vacinas de Mana contra atendimentos de urgência e hospitalizações de adultos durante a prevalência das variantes Delta e Omicron no país. Os dados desmentem a fala de Malone. O resultado aponta para uma eficácia de 94% na prevenção de atendimentos de urgência e emergência contra a variante Delta e de 82% contra a Omicron. Para a prevenção de hospitalizações, a eficácia foi de 94% contra a Delta e de 90% contra a Omicron. De acordo com o médico pediatra e infectologista Renato Kfouri, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, as evidências sobre a eficácia das vacinas agora são as mais robustas desde o início da pandemia. Para ele, não há dúvidas do efeito protetor das vacinas contra os quadros mais graves de Covid-19. Quando a gente olha os dados e compara os índices de vacinados e não vacinados, é brutal a diferença. O indivíduo, quando ele está com um esquema vacinal completo, o risco dele para todos os desfechos da Covid-19 é menor, aponta o médico. Ainda segundo Kfouri, as vacinas de Mana fornecem uma proteção ainda melhor do que as demais. Essas vacinas são mais imunogênicas, ou seja, elas despertam anticorpos melhores, uma neutralização maior, quando comparadas às de vetor viral e às de vírus inativado, diz. Apesar de a resposta imune ser muito superior, a duração da proteção não é tão longa quanto se esperava, mas esse não é um fator exclusivo das vacinas de Mana. Desde a Omicron há uma perda da proteção, o que tem feito com que indivíduos vacinados se infectem. Nós não temos hoje uma proteção boa contra a forma leve da doença, mas as vacinas continuam muito eficazes contra a forma grave, explica. Proteção contra novas cepas. Como a Omicron, a proteção das vacinas diminuiu frente às novas cepas, especialmente a Omicron, mas os imunizantes ainda protegem contra as formas graves e letais da doença. Reforços com vacinas de Mana são recomendados. Inclusive, no momento atual da pandemia, o relatório mais recente do CDC sobre a eficácia das vacinas de Mana contra a variante Omicron é de 21 de outubro de 2022. Segundo o estudo feito em pacientes adultos vacinados entre 26 de dezembro de 2021 e 31 de agosto de 2022, a eficácia da vacina de Mana monovalente contra a hospitalização diminui com o tempo. No intervalo de 120 dias iniciais após a aplicação da terceira dose, a eficácia era de 79% contra as cepas BA.1 e 0 subvariantes da Omicron.
Após esses 120 dias, a eficácia caiu para 41%. Já nas cepas 0 e BA.5, também subvariantes da Omicron, a eficácia de 60% nos 120 dias iniciais após a terceira dose caiu para 29% após 120 dias. O relatório apontou que não há dados suficientes para apontar a durabilidade da proteção no período de predominância das subvariantes BA.4 e BA.5 justamente pelo declínio na proteção e pelo fato de as cepas anteriores BA.1 e BA.2 reduzirem as estimativas de eficácia das vacinas. Por isso, os cientistas apontaram que era importante que adultos com mais de 18 anos recebessem uma dose bivalente de vacina de mRNA atualizada para maximizar a proteção e evitar hospitalizações pelas cepas BA.4 e BA.5 antes da chegada do inverno nos Estados Unidos. Também em outubro deste ano, um estudo da Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz em parceria com o Instituto de Saúde Global de Barcelona, SCGL-BAL, apontou que pessoas que receberam 2 doses da vacina Coronavac e usa vírus inativado alcançaram uma proteção maior contra a Covid leve e grave depois de receberem uma dose de reforço com vacina a grave base de mRNA. De acordo com o infectologista Julio Croda, pesquisador da Fiocruz e da Yale School of Public Health e coautor do estudo, a vacinação inicial com 2 doses da Coronavac quase não ofereceu proteção contra a forma leve da Covid-19 causada pela variante Omicron, enquanto a proteção contra a forma grave da doença variou de 40% a 50%. Uma terceira dose da Coronavac não ofereceu proteção adicional contra a forma sintomática da doença e concedeu adicional moderado contra a forma grave 74% de eficácia em adultos e de 40% a 50% em idosos com mais de 75 anos. Já uma dose de reforço com vacina de mRNA aplicada em pessoas que tinham recebido 2 doses de Coronavac ofereceu uma proteção adicional de 56,8% contra a forma leve da Covid-19 causada pela Omicron e de 86% para a forma grave. Além disso, a proteção com o reforço de vacina de mRNA pareceu ter uma duração de pelo menos 4 meses, enquanto com a vacina de vírus inativado acontecia o contrário, a proteção reduzia ao longo de 4 meses. O estudo publicado pela revista científica Nature foi feito com uma amostra ampla com quase 1,4 milhão de pares de casos em todos os mais de 5.000 municípios do Brasil, entre dezembro de 2021 e abril de 2022, quando a variante Omicron BA.1 era a predominante no país. Vacinas protegem por pouco tempo, e a imunidade natural, em fevereiro deste ano, conforme divulgado no Brasil por veículos como Folha UOL e CNN, um estudo do CDC avaliou que a eficácia da terceira dose dos imunizantes da Pfizer e da Moderna diminui após o 4º mês de administração, um efeito que também já havia sido observado nas administração das 2 primeiras doses. A pesquisa examinou o total de 93 mil hospitalizações por Covid-19 e mais de 240 mil atendimentos de emergência relacionados à grave doença em 10 estados norte-americanos, ocorridas entre agosto de 2021 e janeiro de 2022, o que inclui as ondas das variantes Delta e Omicron. Mesmo com a predominância da Omicron, a eficácia contra hospitalizações se mantinha em 91% nos primeiros meses após o recebimento da vacina. Em pacientes com pelo menos 4 meses após a administração do imunizante, a eficácia reduzia para 78%. Em relação aos pacientes atendidos em pronto-socorro, a eficácia das doses de reforço após o surgimento da Omicron foi de 87% em 2 meses seguintes à grave aplicação, de 66% após 4 meses e de 31% após 5 meses. A conclusão do estudo apontou para a necessidade de doses suplementares e se ratificou a oferta de altos níveis de proteção dos imunizantes no que tange à grave prevenção de quadros graves da doença. No vídeo, Robert Malone usa a queda na proteção das vacinas diante da variante Omicron para sugerir, então, que a imunidade natural, conferida pela infecção, seria mais duradoura, ampla e eficaz contra a morte por Covid. Não é verdade. De acordo com Renato Kfouri das BIM, a melhor proteção é a chamada híbrida, ou seja, alguma mistura entre a imunidade natural adquirida após a infecção pela Covid-19 associada à grave vacinação. Para aqueles que já foram infectados e recebem a vacina, o risco de adoecimento é pelo menos 6 vezes menor do que indivíduos que tiveram a doença e não tomaram a vacina.
diz. No vídeo, Malone acrescenta que não haverá imunidade de rebanho pela vacinação e insinua que, diante dos riscos, as pessoas devem escolher a imunidade natural. Isso também não é verdade. Kfouri aponta que a meta de imunidade de rebanho citada por Malone é uma ideia abandonada há bastante tempo. É que nem gripe, o vírus não é só de seres humanos, é zoonótico, tem reservatório em animais, é um coronavírus que sofre mutações cuja proteção das vacinas não é longeva. É um vírus que a vacina não previne infecção, mas complicações. Não há possibilidade de se conseguir imunidade de rebanho nem com as vacinas nem com a infecção. Isso é uma característica dos vírus respiratórios, explica. Quem é Robert Malone e qual sua relação com a vacina? No início do vídeo, é possível ver que Malone é identificado na transmissão da Fox News como inventor da tecnologia de vacinas de DNA e mRNA, mas isso não é verdade. De fato, Malone foi um dos primeiros cientistas a iniciar pesquisas para o uso de RNA mensageiro em vacinas, mas ele não é o criador desse tipo de imunizante, já que esse trabalho se deveu à grave atuação de diversos outros cientistas. Apesar do currículo como cientista e do trabalho em busca de tratamentos para combater os surtos de Zika e Ebola, Malone ficou conhecido por espalhar desinformação sobre as vacinas contra a Covid-19 nos Estados Unidos, sobretudo a partir da atuação em programas conservadores, e seu discurso acabou sendo exportado. Em janeiro deste ano, após o discurso em Washington no Washington Post, disse que as alegações desacreditadas de Robert Malone ajudaram a reforçar o movimento da desinformação. Em abril, o The New York Times o chamou de estrela da desinformação da Covid e disse que o cientista se julgava injustiçado, reivindicando a paternidade das vacinas de mRNA. Ele já apareceu em uma verificação do Comprova, que classificava como falso texto de médico francês com tese infundada de que vacinados são perigosos e devem ser isolados. Malone era um dos médicos que validavam o conteúdo de desinformação. Consórcio de imprensa é agora. Podemos processar o consórcio por difundir em fake news? Pergunta o autor do post verificado aqui. A reportagem não conseguiu contatá-lo, mas por consórcio entende-se que ele está se referindo ao consórcio de veículos de imprensa criado em junho de 2020 para informar a sociedade brasileira sobre dados da Covid-19 no país. O grupo é formado por Folha UL, o Estado de S. Paulo e Extra o Globo, e G1 e como publicou a Folha, foi criado de forma inédita em um momento em que o governo Jair Bolsonaro PL tomava atitudes que reduziam a quantidade e qualidade dos dados disponíveis sobre a doença. No início da pandemia, o governo federal começou a divulgar os casos de infectados e as mortes pelo vírus às 17 horas, mas depois passou para as 22 horas, dificultando a divulgação das informações nos telejornais e veículos impressos. Sobre a mudança de horário, Bolsonaro chegou a dizer no dia 5 de junho de 2020, em tom de deboche, acabou matéria no Jornal Nacional. O consórcio já recebeu reconhecimentos como o Prêmio Einstein Admirados da Imprensa de Saúde e Bem-Estar, entregue em setembro de 2021 e promovido pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein em parceria com o portal de jornalistas e jornalistas. Compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo na seção de comentários, logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. Porque investigamos o Comprova investiga conteúdos suspeitos que viralizam nas redes sociais sobre pandemia, políticas públicas do governo federal e eleições presidenciais. O vídeo verificado nega a eficácia comprovada das vacinas, reforçando o discurso negacionista disseminado de diferentes formas em diversas partes do mundo. Em casos assim, a desinformação pode fazer com que uma parcela da população não se vacine, ou seja, coloca a vida das pessoas em risco.